Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Sou o professor Mauro. Daremos continuidade ao nosso curso teórico online, tanto para a primeira habilitação, essas aulas também servem para reciclagem, e a aula de hoje, a nossa aula de legislação de trânsito, né? Aula 8. Hoje a gente vai começar a falar sobre norma de circulação e conduta, que um dos principais temas mais cobrados aí nas provas teóricas aí dos DETRANs de todo o Brasil. Quero agradecer a presença dos alunos aqui do nosso grupo, dos futuros habilitados, que têm acesso aí a esse vídeo, né, de forma podendo assistir ao vivo e podem participar aí com perguntas aí. Bom dia, Marcos Antônio, muito obrigado pela presença. Bom dia, Alice, aqui presentes aqui, prestigiando a nossa aula. Muito obrigado. Eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês para iniciarmos a nossa aula. Você que está buscando a sua aprovação teórica, é importante que você absorva todo o conhecimento possível, né? Não só você está na autoescola, você está proposto a habilitar-se, a conquistar o seu grande sonho, né? Que é a sua habilitação. Você precisa absorver a maior quantidade de informações possíveis. Então, hoje é um privilégio aqui ter a sua presença aqui na nossa aula. Então, vamos lá. Isso aqui, para quem tem essa apostila, vocês que estão no grupo, vocês receberam, é a página 42, tá, meus alunos? Página 42. Então, norma de circulação e conduta. Das normas gerais de circulação e conduta, depois eu só gostaria que vocês me dessem aí, vocês que estão ao vivo, um feedback em relação ao som, vocês estão ouvindo bem? Depois, se vocês puderem só confirmar aí se o som está legal, eu agradeço. As normas de circulação são fatores essenciais que visam a regulamentação do trânsito. Elas determinam o seu comportamento e não respeitá-las acarreta multas, penalidades e medidas administrativas. Veja a seguir alguma dessas normas. Artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Ele traz uma infração aqui, uma infração média aqui pelo artigo 180. Essa infração é sobre aquele condutor que enguiça o veículo em via pública por falta de combustível. Então, enguiçar o veículo em via pública por falta de combustível, você está cometendo uma infração de natureza média, né? Deixar o combustível acabar é uma negligência do condutor, né? Ele não fez ali a previsão adequada. Faltou ali um dos princípios, um dos elementos básicos ali da direção defensiva, que foi a previsão. Maravilha.
Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Isso é uma infração leve. Dirigir sem atenção é uma infração de natureza leve. Isso está lá no artigo 169. Artigo 29. Opa, obrigado, Alice. Obrigado aí. Né? O som está ótimo, maravilha, muito obrigado. O artigo 29, meus alunos, é um artigo muito cobrado nas provas, porque é um artigo muito grande, né? Talvez seja o maior artigo aí do Código de Trânsito Brasileiro. Então, muitas questões da prova teórica dos DETRANs de todo o Brasil são tiradas aí do artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Maravilha! Antes de eu falar sobre preferência e cruzamentos, eu vou dividir a tela aqui com vocês, porque aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, pessoal, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Você, ao entrar numa via para conduzir o seu veículo, você vai conduzir o seu veículo sempre pelo lado direito da via. Imagina que você não conhece regra de trânsito, você não conhece significado das faixas, significado das marcas. Lembrando que essas aulas, eu salvo essas aulas, agora eu estou colocando o formato, eu estou dando a oportunidade dos alunos que estão no nosso grupo, né, futuros habilitados, assistirem, né, ao vivo, e para poderem fazerem perguntas. Depois eu vou salvar esse vídeo, eu vou tirar esse vídeo e vou repostar no YouTube. Então já tem uma playlist no YouTube, quem me acompanha, tem uma playlist lá, legislação de trânsito. Essa será a aula 8, né? A gente já tem 1, 2, 3, até a 8ª aqui, que é essa. E aí você tem a oportunidade de acompanhar também as outras aulas. Você tem aulas de direção defensiva, de meio ambiente, primeiros socorros e mecânica, né? Então, recomendo que você assista também essas aulas aí, se você puder. Então, voltando aqui, quando você entra numa via que não tem nenhum tipo de sinalização, tendo ou não sinalização, você tem que conduzir o seu veículo pelo lado direito da via. Aqui, ó. Lado direito, né? Mão direita, braço direito, você vai conduzir o veículo para o lado direito. E, exceto exceções devidamente sinalizadas, né? Se houver uma sinalização te obrigando a conduzir o seu veículo pelo lado esquerdo da via, aí sim você vai conduzir do lado esquerdo. Exemplo, a mão inglesa, né? A famosa mão inglesa, onde os veículos trafegam pelo lado esquerdo. Mas a nossa mão é da direita. Ele fala sobre você guardar, o condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Você tem que guardar uma distância de segurança entre os seus demais veículos. Isso aqui, essa distância é uma distância imaginária, né? Você aplica o bom senso.
Ó, preferência em cruzamentos, né? Isso aqui eu vou deixar a tela compartilhada. Os alunos que estão presentes aí quiserem fazer perguntas aí no chat, fiquem à vontade, né? Preferências em cruzamentos. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Isso aqui, a gente entra aqui na regra de preferência, tá, pessoal? Regra de preferência em cruzamentos não sinalizados, né? Em fluxos que se cruzem em locais não sinalizados. Nós temos a sinalização, a ordem de prevalência da sinalização, né? Que a ordem que emana, né? A principal é do agente de trânsito, é do guarda de trânsito. Isso está no inciso 1 do artigo 89, as ordens do agente de trânsito sobre os demais sinais e normas. Depois vem as indicações do semáforo sobre os demais sinais e os sinais sobre as normas. E onde não tem sinal, onde não tem semáforo, onde não tem marcação viária, placa, onde não tem o guarda de trânsito, como é que eu faço? Eu aplico a regra da preferência. A regra da preferência, se você quiser escrever no seu caderno aí, se escreve regra da preferência, rodovia, rotatória, direita e veículos que trafegam sobre trilhos. Rodovia, rotatória, direita e veículos que trafegam sobre trilhos. Nesta ordem. Então, na linha A, ele vai dizer, ó, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, você vai olhar a figura aqui ao lado, você observando a figura, você vê um veículo branco e amarelo. E eu vou te perguntar, ó, qual tem preferência de passagem aqui? O branco ou o amarelo? Eu vou te responder já já a sua pergunta, tá, Alice? Obrigado pela pergunta, vou te responder já já. Então, qual que tem aqui? O branco ou o amarelo, né? No caso de apenas um fluxo proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Ele está dizendo aqui na linha A que se os veículos eles se cruzarem, né? Eles estão se cruzando aqui. Isso aqui é uma interseção. O que é uma interseção? Cruzamento. Se eles se cruzarem no cruzamento, terá preferência aquele que estiver na rodovia. Então, quem está na rodovia? O branco ou o amarelo? O branco, aqui, ó. Por que eu sei que ele está na rodovia? Porque está escrito que aqui é uma rodovia. Então, o branco ele tem preferência de passagem, né? Então, se o veículo está na rodovia, a gente entende que ele está numa velocidade, trafegando numa velocidade alta. Né? Nas rodovias, em regra, as velocidades são 100, 110. Então, esse amarelo que ele quer cruzar ou quer entrar na rodovia, ele tem que esperar o branco. Isso é uma regra, tá? Expresso aqui no dispositivo e precisamos colocar isso em prática. Isso é uma questão clássica de prova. Deixa eu ver a pergunta aqui da Alice. E a ultrapassagem sempre pelo lado esquerdo da via, certo? Em regra, sim, Alice. Em regra, sim. Então, a ultrapassagem, em regra, sempre pelo lado esquerdo. Só que eu tenho um dispositivo na nossa apostila, no nosso material, que talvez eu consiga falar sobre isso hoje ainda também, talvez eu consiga, que ainda no artigo 29, isso está no inciso 9, né, que ele vai dizer o seguinte, ó, a ultrapassagem de outro veículo está na página 44, tá, Alice? Depois, se você quiser ir lá. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código.
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, tem uma exceção à regra. E, às vezes, as bancas, né, dos DETRANs, eles trabalham com exceção à regra. Então, em regra, a ultrapassagem é feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado, que é aquele veículo que está na sua frente, se ele sinalizar o propósito de virar à esquerda, você pode ultrapassá-lo pela direita. Beleza? Maravilha. Uma excelente pergunta. Essa pergunta cai muito em prova, tá? Muito obrigado pela pergunta. Vamos continuar aqui. Eu vou continuar com tela compartilhada, porque na rodovia, você já viu, ó, que o veículo que trafega na rodovia, ele tem preferência sobre quem quer cruzar ou entrar. Isso está na linha A do inciso 3 do artigo 29. E na linha B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Bom, eu tenho um veículo. Isso aqui é uma rotatória, pessoal. Isso aqui é uma rotatória. Então, ele está dizendo que numa rotatória terá preferência de passagem quem estiver circulando por ela. Aqui, ó. Quem está circulando pela rotatória? O veículo branco, o verde ou o vermelho? O branco, né, pessoal? O branco, ó. O branco ele está circulando pela rotatória. Então, ele tem preferência sobre quem quer cruzar a rotatória. Tem preferência sobre quem quer cruzar a rotatória. Professor, mesmo o veículo que o verde ou o vermelho, ele vindo em linha reta, ele tem que dar preferência para quem está cruzando a rotatória? Sim. Primeiro, porque está escrito, é uma regra. E segundo, quem está na rotatória ele tem mais dificuldade para visualizar os veículos que estão em volta. Então, esse veículo que está com mais dificuldade de visualização, ele precisa ter preferência. Tranquilo? Maravilha. E ele vai dizer aqui, ó, na linha C, que são nos demais casos o que vier pela direita do condutor. Aqui a gente entra na regra da direita em cruzamentos não sinalizados. Ó, e eu vou trabalhar com esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Estou passando o mouse aqui para você ver esse exemplo aqui, ó. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, quando ele diz demais casos, a gente gosta de trabalhar com as interseções. E se você quiser anotar isso no seu caderno, tem uma questão que te pergunta o que é uma interseção. E às vezes os alunos não sabem. E tem lá a alternativa, cruzamentos. Alternativa qual é? Interseções são cruzamentos. Então anota. Anota que eu sei que isso aí pode cair na sua prova e você pode acertar. O amarelo, eu vou te perguntar, o amarelo e o branco, eles estão se encontrando num cruzamento não sinalizado. Né? Nos demais casos, aquele que vier à direita do condutor, em cruzamentos não sinalizados, terá preferência aquele que vier à direita do condutor. Quem está à direita de quem aqui? Ó. Tem alguém à direita do amarelo? Sim ou não? Sim. Aqui, ó, o branco. O branco está à direita do amarelo. Então, o branco ele terá preferência sobre o amarelo. Tem alguém à direita do branco? Não. Então, isso aqui só vai confirmar aqui o branco tem preferência. Tranquilo? Em cruzamentos não sinalizados, terá preferência aquele que vier à direita do condutor e o branco está à direita do amarelo. Isso aqui é muito cobrado em prova. Continuando aí, pessoal. Pare sempre o seu veículo antes do cruzamento e não pare sobre a faixa de pedestre. Deixe o cruzamento livre e não pare sobre a área da interseção.
Opa, Alice, obrigado aí pela participação, tá? Carro branco, isso mesmo, muito bom. Muito bem. Beleza, deixa eu voltar para a tela aqui. Show. E dando continuidade, ó. Antes de dar continuidade, pessoal, eu preciso falar aqui, eu preciso deixar um recado aqui para você. Eu vou falar aqui do nosso curso preparatório. Eu não posso deixar de falar sobre o curso preparatório para a prova teórica do Detran. É um curso que tem ajudado aí dezenas de alunos, inclusive esses alunos que estão aqui presentes, eles estão participando do nosso projeto e a gente precisa falar aí do nosso curso preparatório, né? São 15 horas de conteúdo, são 20 videoaulas, é um curso totalmente focalizado na aprovação do aluno. Eu identifico as armadilhas, eu entro no site do Detran, faço as videoaulas, de lá de dentro do site, identifico as armadilhas, as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. O aluno, ao adquirir o material, ele vai receber essa apostila que a gente está estudando aqui, e eu vou colocar o aluno no grupo de WhatsApp dos futuros habilitados, como o Marcos e a Alice estão aqui presentes, né? Alguns alunos que estão no grupo já foram aprovados, mas continuam no grupo, e porque eu também dou uma assistência para a parte prática, né? Eu também dou algumas dicas sobre a parte prática também para aqueles alunos que se mantêm lá no grupo, né? E alguns até conquistaram a habilitação e continuam nos prestigiando. Então, vou passar aqui mais informações, tá? Para você que tiver interesse em participar desse projeto. Alunos, sou o professor Mauro Salles, tudo bem? Você sabia que 50% dos candidatos que fazem a prova teórica são reprovados? E que a aprovação teórica é o primeiro passo em busca da tão sonhada habilitação? Por este motivo, desenvolvi o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran. É um curso preparatório com 15 horas de conteúdo através de 20 videoaulas. São videoaulas realizadas dentro do site do Detran, onde identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. Ao adquirir o curso, o aluno receberá uma apostila atualizada com 25 exercícios, totalizando 250 questões de prova, além de acesso a grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, onde dou assistência permanente até a aprovação. Não perca mais tempo, clique aí no link do WhatsApp ou em Saiba Mais. Se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link de compra do curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Adquira já o Manual da Aprovação rumo à tão sonhada habilitação. Isso aí, maravilha. Vamos continuar nossos estudos então. Obrigado aí pela... Quem quiser adquirir o Manual da Aprovação, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se quiser saber mais informações, o link do meu WhatsApp também está aí. E você, meu amigo instrutor, que quiser afiliar-se ao Manual da Aprovação, você vai ganhar uma comissão aí. O instrutor, aluno, quiser vender aí o manual, o curso, você vai ganhar uma comissão aí de 40 a 50 reais, tá? Se quiser ser meu parceiro, fiquem à vontade. Ó. Então, continuando, ó. Mesmo se o sinal estiver verde, nunca pare no meio do cruzamento, para não impedir o tráfego em caso de congestionamento. Recomenda-se não forçar a passagem, acelerando ao acender o sinal amarelo. Olha só que imagem aqui ao lado, ó. Esse veículo, ó, o trânsito está engarrafado. Isso aqui é um cruzamento. Ó, o veículo aqui, ó, tá vendo? O semáforo provavelmente, ó, tá aberto.
para esses veículos. Só que eles ao invés de eles tinham que estar parados aqui, como esse aqui estava. Eles vão, trânsito está engarrafado, eles vão seguindo. O que acontece? Eles bloqueiam o cruzamento. Aí o semáforo para esse veículo que está aqui, o transversal abre, ó, ele fica impedido, porque o condutor mal educado, ele não esperou, né? Porque ele preferiu bloquear aqui a via. Então, você jamais deve fazer isso aqui. Isso aqui é um péssimo exemplo. Primeiro que você não vai adiantar nada você ir aqui um atrás do outro, porque o trânsito está todo parado mesmo. Então, não custa nada você aguardar e esperar aquele veículo que está andar lá na frente para você poder não ficar aqui nesse raio aqui para bloquear. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, esse tipo de informação. Dê sempre a preferência a veículos não motorizados, que circulam por via superior à sua, que estiverem trafegando pela rotatória, que trafeguem sobre trilhos e os que estiverem em serviço de urgência. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Eu gostaria que você destacasse aí, fizesse um destaque aí na sua apostila. São as da direita destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. Então, se você estiver dirigindo numa faixa, numa via com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, você não tem a Ponte Rio-Niterói, para quem é aqui do Rio de Janeiro? Ponte Rio-Niterói, ela tem 4 faixas. Grande parte dela é composta por 4 faixas, no mesmo sentido de direção. Estou dando um exemplo, estou simplificando o máximo, né? E aí, a faixa da direita é destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então, se você quer andar devagar, você procura a faixa da direita. Se você está conduzindo um veículo de grande porte, faixa da direita. Quando não houver faixa especial a eles destinados. E as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e deslocamento dos veículos de maior velocidade. A faixa... Compartilhar a tela. A faixa da esquerda é destinada às ultrapassagens. Eu quero fazer uma ultrapassagem. Você vai para a faixa da esquerda. E o deslocamento dos veículos em maior velocidade. Faixa da esquerda. Então, quero andar devagar. Faixa da direita. Estou dirigindo um veículo de grande porte, um caminhão, um ônibus. Faixa da direita. Quero efetuar uma ultrapassagem. Faixa da esquerda. Quero andar em alta velocidade. Faixa da esquerda. O trânsito sobre o passeio, sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Quando que você poderá transitar por um passeio? Passeio é uma parte destinada da calçada, né? Destinada exclusiva ali para o trânsito de pedestres, assim como a calçada. Quando que você vai poder trafegar com seu veículo na calçada ou no passeio? Quando você for entrar, quando você for ter acesso, né? Entrar ou sair de um imóvel, de áreas especiais de estacionamento, né? Você vai entrar ou sair de um estacionamento de um imóvel lindeiro, que ficam nas edificações à margem das vias, né? Você vai entrar no estacionamento do mercado, do shopping. Se tiver uma calçada, você vai poder subir e descer
Só, né, você está saindo lá do seu prédio, por exemplo. Você geralmente sai pela calçada ali, pelo passeio. Você pode, sendo que a prioridade de passagem é dos pedestres e dos veículos que estão já na via que você quer entrar. Isso a gente vai falar mais adiante. Prioridade de passagem livre, parada e estacionamento. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. O que é um veículo precedido de batedor? Eu tirei aqui, mas eu vou compartilhar novamente. Né? Veículo precedido de batedor, batedores geralmente são os motociclistas que vão abrindo passagem para o veículo. Esse veículo geralmente é um chefe de Estado, né, um presidente da República, um governador, né, uma autoridade, e os batedores eles vão abrindo passagem para o veículo. Então, os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem. Assim como os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Então, esses veículos aqui mencionados, a ambulância, o bombeiro, o carro de polícia, fiscalização de trânsito, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada, desde que em serviço de urgência. Observadas as seguintes disposições. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Você está conduzindo seu veículo. Você ouviu o dispositivo sonoro da ambulância, da polícia, do bombeiro? Você viu a iluminação intermitente? O que você deve fazer? Deslocar-se para a faixa da direita ou parar, se necessário, para que esse veículo possa passar. Ele está em serviço de urgência. Então, você, como condutor do veículo, você deve fazer isso. Agora, e na condição de pedestre, hein? Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passando pelo local. Então, você, na condição de pedestre, você ouviu a sirene, você viu a luz intermitente, você aguarda a ambulância passar. Agora, olha só, a linha C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha e de iluminação intermitente, esse vermelho aqui saiu, não existe mais, tá? É iluminação. Iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Olha só, eu tenho a regra, ela traz o que o condutor do veículo deve fazer, o que o pedestre deve fazer e o que o condutor deste veículo que está em serviço de urgência, né, também ela traz o que ele deve fazer. Está dizendo que
que a sirene, né, que o dispositivo sonoro e de alarme só poderá ocorrer, ele só vai poder acionar a sirene, o dispositivo sonoro, o dispositivo de alarme, quando em efetiva prestação de serviço de urgência. Então, ele não pode fazer aquilo ali, vou ligar aqui a sirene porque o trânsito está engarrafado. A ambulância, o bombeiro, a polícia, eles não podem fazer isso. Ele só pode ligar a sirene, dispositivo sonoro e iluminação intermitente quando em serviço de urgência. Então, tem a regra para ele também. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Maravilha. Ó, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidos às demais normas do Código. É outra regra para quem está conduzindo o veículo de urgência, de emergência, né? Em situação de urgência. Então, ele tem a prioridade de passagem, beleza, na via. E a prioridade de passagem na via deverá se dar com velocidade reduzida. Então, ele, por exemplo, esse cara vai, quando ele for exercer a prerrogativa, né, da prioridade de passagem, no caso ali de um cruzamento, por exemplo, ele vai ter que passar em velocidade reduzida, porque esse cara também não vai poder passar a 1000 ali no cruzamento, que ele pode provocar um acidente. Imagina, uma ambulância indo socorrer, né, uma vítima e aí provoca um acidente. Não faz sentido. As prerrogativas de livre circulação de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e a iluminação intermitente. O que significa isso? A ambulância ela só vai ter prioridade, a ambulância, o carro de bombeiro, o carro de polícia, prioridade de trânsito, né, de livre circulação parada, se eles estiverem com dispositivos tanto sonoro quanto de iluminação acionados. Porque uma ambulância, um carro de polícia com dispositivo desligado, com os dispositivos desligados, eles têm que respeitar a regra de trânsito como qualquer outro veículo. Isso é importante que você saiba. Muito importante. A linha F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Prerrogativa de livre estacionamento. Você já viu uma viatura da polícia estacionada numa calçada, por exemplo? Que a calçada é uma área destinada ao pedestre, de trânsito do pedestre, certo? Certo. Agora, a Polícia Militar, que é um órgão de segurança pública, né, eles entenderam que aquele trecho ali, naquela calçada, é importante ter uma viatura para poder garantir a segurança ali daquelas pessoas que transitam. Nesse caso, pode? Pode. Só que ele tem que ficar com a iluminação ligada. Não é o dispositivo sonoro. É a iluminação intermitente ligada. Para que ele possa exercer a sua prerrogativa de livre estacionamento, ele tem que estar com a luz intermitente acionada. E o inciso 8, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Olha só que interessante. Nós aprendemos que os veículos precedidos de batedores, né? Os batedores são aqueles motociclistas que vão abrir no trânsito, ele tem livre circulação
tem livre circulação, não é isso? Ó, tem prioridade de passagem. Os veículos precisam têm prioridade de passagem, respeitadas as demais normas, né? E os veículos destinados a socorro e salvamento, né, de polícia, fiscalização de trânsito, ambulância, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Beleza, circulação, estacionamento e parada. Agora, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, eles, quando em atendimento na via, eles gozam de livre parada e estacionamento. Serviço de utilidade pública pode ser o caminhão do lixo, né? Pode ser o caminhão que vai fazer o reparo lá da tubulação de esgoto, da água, de luz, da internet. Esses veículos eles gozam de livre parada e estacionamento, ó, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que normatiza o Código de Trânsito brasileiro. Então, ele não tem livre circulação, ele não pode andar acima do limite de velocidade, ele não pode avançar o sinal vermelho e semáforo. Ele pode, sim, parar e estacionar num local, né, estratégico para ele poder fazer um reparo, desde que devidamente sinalizado. Maravilha. Opa, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Marcos. Eu vou botar a pergunta. Eu ouvi os funcionários, né, uma viatura descaracterizada, né, mão dupla, só que o pneu furou. Ah, tá. Beleza. Estou entendendo aqui a sua pergunta, Marcos, que você está dando a entender aí que a viatura Você está relatando um fato ocorrido, né? Beleza. Maravilha. Mão dupla, né? Beleza, maravilha aí, cara. Bom, a gente está com 42 minutos e aqui ele traz uma infração gravíssima, né, que é o artigo 189, e uma infração grave. Essa infração aqui é deixar de dar passagem, né, pessoal? Deixar de dar passagem para um veículo em serviço de urgência é uma infração gravíssima. E seguir um veículo de urgência é uma grave, né? Tem aquele engraçadinho que gosta de seguir o veículo, ele está numa grave, tá? A gente vai continuar, ó. Vou começar a falar agora de ultrapassagem, tá? Eu vou trabalhar o tema ultrapassagem antes de encerrar essa aula de hoje. Vamos falar de ultrapassagem aí. Bom, lembrando, né, que ultrapassagem é a manobra mais perigosa que você fará em toda a sua experiência com o trânsito. A ultrapassagem você é a mais perigosa e mais complexa, né? E na prova prática, né, não é muito comum que você faça ultrapassagem na prova prática. E quando você precisa fazer uma ultrapassagem, não é aquela ultrapassagem clássica que você vê, às vezes, né, nas rodovias. É uma ultrapassagem muito mais suave, muito mais tranquila, porque às vezes você tem um obstáculo na sua frente e você precisa aplicar a regra de ultrapassagem, né, os preceitos aí da ultrapassagem para poder efetuar ali a manobra naquele momento. Então, isso aqui é muito importante. Ultrapassagem é um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem, né?
Então, isso é o conceito de ultrapassagem. É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Olha, a gente ainda está no artigo 29, tá, pessoal? Como é que ele é grande. Ó, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Isso foi a pergunta da Alice, né? Isso foi a pergunta da Alice aí que ela perguntou há poucos minutos e a gente volta a falar sobre isso. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que. Então, antes de você efetuar a ultrapassagem, você deverá certificar-se, né? Que nenhum condutor que vem atrás haja começado a manobra para ultrapassá-lo. Nenhum condutor que vem atrás haja começado a manobra para ultrapassá-lo. Maravilha. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai se certificar que não tem ninguém te ultrapassando? Você vai olhar o retrovisor, vai olhar o seu retrovisor esquerdo. Ah, não tem ninguém. Opa, então já é um fato aí que já é determinante para você iniciar o seu propósito aí de ultrapassar, de efetuar uma ultrapassagem. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja iniciado o propósito de ultrapassar um terceiro. Quem o precede, pessoal? Olha só, olha essa imagem aqui. Tá vendo? Você tem... Imagina que você, esse veículo aqui, ó, que está com o farol aceso, ele parece que ele vai ultrapassar o branco, né? Não é isso que está dando a entender aqui? Quem o precede é quem está na sua frente, ó. O branco é quem o precede, ó. O que você tem que observar? Se o branco, antes de você ultrapassar o branco, você tem que observar se ele não quer ultrapassar um terceiro, pô. E aí não adianta. Ó, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então, você tem que observar se a faixa que você vai entrar ela está livre numa extensão suficiente para que você não coloque em risco, né, a sua integridade física e a dos demais usuários da via, né? Aquele veículo que vem em sentido contrário. Todo condutor, ao efetuar uma ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então, pessoal, isso aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, você sabe qual é o principal erro mais cometido dos alunos na prova prática? É exatamente isso aqui, ó. Essa linha A aqui do inciso 11. Ó. Isso aqui é o principal erro mais cometido. É deixar de indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando as luzes indicadores de direção do veículo. O que ele está dizendo aqui, pessoal, nada mais é você deixar de acionar as setas dos veículos. A seta do veículo, né, que é a luz indicador de direção. Então, antes de iniciar qualquer manobra, né, você precisa indicar o seu propósito. Como? Acionando as setas. E o que são as setas? Luzes indicadores de direção do veículo. Sempre com antecedência. Isso é importante demais.
Afastar-se do usuário ou usuários os quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Retornar após a efetivação da manobra à faixa de trânsito de origem, utilizando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Aqui ele volta a falar, né, sobre a regra de preferência, ele vai dizer: os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Maravilha. Só vou dar uma enfatizada aqui, pessoal. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais. Ao cruzar uma linha férrea, pessoal, isso é uma questão que tem caído muito nas provas que eu tenho observado, né? Você é obrigado a parar, vindo o trem ou não, tá? Vindo aquele veículo que se desloca pelo trilho ou não. Você é obrigado a parar, olhar e depois prosseguir. É uma parada obrigatória ali. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Opa! A gente está fazendo aqui, né, uma observação, sim, o veículo branco também está sem a luz indicador de direção, né, acionado, se fosse ultrapassar outro veículo, exatamente. Vou até voltar lá na imagem. Aqui, ó. Ela está se referindo aqui. Tá. Deixa eu ver aqui a pergunta novamente. O veículo branco também está sem a luz indicador de direção acionada, se fosse ultrapassar outro veículo. Isso aí, isso aí. Isso aí. O que parece aqui, o que está parecendo, né, é que o amarelo está querendo ultrapassar, né? E a gente também não consegue ter a certeza se ele está com a seta ou não, né? Mas realmente, se o branco se ele tivesse a intenção de ultrapassar um terceiro, né, ele deveria estar com a seta acionada. Muito bem observado. Muito bom. Agradeço aí pela presença aí de vocês. Isso ajuda muito. E aqui, eu quero, antes de entrar no próximo tema, que a gente já está finalizando a aula, próximo de finalizar, eu vou te dar uma explicação rápida relacionada à ultrapassagem. Quero que você entenda. Ultrapassagem é uma das manobras mais perigosas e complexas que você fará. Uma hora você vai ter que fazer, não tem jeito. E você, para que você, quando chegar esse momento, ideal que você já tenha uma perícia, né, uma habilidade, e você coloque os preceitos ali da direção defensiva, né, como previsão, né, habilidade, decisão, atenção, o próprio conhecimento. E você tem que, na ultrapassagem, você tem que sinalizar e olhar o retrovisor para ver se não tem ninguém na faixa que você quer, se já não tem ninguém ultrapassando. Você tem que manter, você tem que olhar, você tem que observar se o veículo que você quer ultrapassar não tem intenção de ultrapassar um terceiro, né? Você vai ter essa confirmação se ele tiver com a seta acionada, como a Alice muito bem colocou aí, e você tem que observar se a faixa que você vai tomar, ela está livre, uma extensão suficiente para você poder efetuar a manobra. Quando você estiver fazendo a ultrapassagem, você tem que manter uma distância lateral de segurança do veículo que você está ultrapassando. E sinalizar para você voltar à faixa de origem, né? Que você sai e retorna para a faixa de origem. Isso caracteriza ultrapassagem, né? É você sair, e retornar para a faixa de origem. Quando você só sai, isso aqui é uma passagem, né? Uma ultrapassagem. Né? E o deslocamento de faixa,
O deslocamento de faixa, o deslocamento de faixa ou transposição de faixa, né, o deslocamento lateral, você também precisa colocar em prática os preceitos da regra de ultrapassagem, que é olhar o retrovisor, sinalizar com antecedência. Não é verdade? Então, você jamais poderá deslocar o seu veículo lateralmente sem sinalizar e olhar o retrovisor. Maravilha? A Alice aqui está trazendo mais duas observações. O veículo branco está errado, pois está usando farol. Aqui, Alice, depende. Depende porque não está usando farol. Essa regra do farol, eu vou dar uma aula. Talvez eu fale sobre o farol, né? Eu vou compartilhar lá o link do dia da aula do farol. É porque o farol, quando é que você vai ligar o farol? O farol você vai ligar à noite, escureceu, período considerado noite, né, que é entre o pôr do sol e o nascer do sol, você vai ligar o farol. E durante o dia, você vai ligar o farol nos túneis, sob chuva, neblina, cerração. Nos túneis, sob chuva, neblina e cerração. E rodovia de pista simples, os veículos que não tiverem o DRL, que é a luz de rodagem diurna, você deve acionar o farol baixo. Então é difícil dizer se ele está errado ou não. Para ele estar errado ali, ele tem que estar numa rodovia de pista simples e o veículo dele ele não teria o DRL. Mas a gente vai dar uma aula mais aprofundada aí, eu vou compartilhar lá no link para vocês que estão lá no grupo em primeira mão. Né? Mas obrigado pela participação. O farol é usado durante o dia e à noite. Durante o dia em algumas situações só, tá, Alice? E aí você vai descobrir melhor quando eu te der essa aula aí. Maravilha, é assim que a gente aprende, né, pessoal? Muito bom, tem que participar, tem que perguntar. Ó, isso aqui é um assunto importante, isso aqui é uma regra muito importante que é muito cobrada, pessoal. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade, que é a integridade física dos pedestres. Olha só que interessante. Alguém já deve ter falado para você que no trânsito a lei é do mais forte, né? A lei é do maior, do mais forte. Isso é uma lenda, né? Um mito. Então, na verdade, é exatamente o contrário. Existe uma responsabilidade decrescente. Os veículos de maior porte, isso aí você precisa destacar aí na apostila, né? Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade, que é a integridade física dos pedestres. Então, o pedestre será o ser mais vulnerável, né? O ciclista e o pedestre. Né? Maravilha. Artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela qual está circulando sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Legal, então eu vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, porque eu quero te dar um detalhe sobre o artigo 30. Aqui ele está dizendo, todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Isso aqui é uma dúvida muito grande, isso aqui é um erro crasso, que acontece muito, e as pessoas elas insistem. Por exemplo, você
Você tem faixas ali, sentido único, direção, com várias faixas de trânsito. Vamos imaginar aqui 2 faixas de trânsito, mesmo sentido, faixa da direita e faixa da esquerda, sentido único, direção. Às vezes o veículo ele trafega no limite de velocidade da via na faixa da esquerda e ele acha, por ele estar no limite de velocidade da via, ele tem que ficar bloqueando, por exemplo, a passagem de um veículo que está solicitando passagem a ele, na faixa da esquerda. Então, você que está na faixa da esquerda, se aparecer um veículo e te solicitar passagem, você é obrigado a se deslocar para a faixa da direita e ceder passagem a ele. Não importa se você está no mesmo limite da via. Você tem que ceder passagem, você é obrigado, isso é regra, e existe uma infração se você não fizer isso. Esqueci o artigo, existe uma infração, que é deixar de dar passagem ao veículo, acho que é de natureza média. Esqueci o artigo. Deixar de ceder passagem aos veículos, né? Solicitam ali pela faixa da esquerda. Então, o veículo está na faixa da esquerda, ele solicitou passagem, você é obrigado a se deslocar para a direita. Não importa se ele está acima do limite de velocidade, se você está dentro do limite, você é obrigado a ceder passagem, né? Você não sabe o que se passa, às vezes está numa situação ali de urgência, precisa levar alguém para o hospital, e quem está cometendo a infração é ele, e você não é guarda de trânsito. Você não pode bloquear a passagem dele. Tranquilo, pessoal? Maravilha, estamos nos aproximando aí, né, ao final. Opa, eu que agradeço aí, Alice. Eu que agradeço. Amanhã, possivelmente amanhã, domingo, hoje é sábado, dia 12 do 11, né, 2022. Pode ser que amanhã eu faça também, dê continuidade a essa aula aqui. E aí eu vou compartilhar no nosso grupo ali dos futuros habilitados. Mais uma vez eu vou convidá-lo aí, você, meu amigo, que ficou até o final aqui dessa aula. Quer participar de um grupo, quer comprar um curso completo, focalizado na aprovação, é só clicar aí no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você terá exclusividade e poderá participar, assim como os alunos aqui que participaram aqui da live, né, comigo, fazendo perguntas aí, agregando valores, né? E muito bom aí estar com vocês aí nesse dia de sábado, tá? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí, até a próxima videoaula aí do nosso canal.